Enquanto o mundo desmoronava, cada um de nós sucumbia. Era difícil saber quem estava mais louco. Eu ou todos os outros. Eu sou alguém que foge tanto dos vivos quanto dos mortos. Assombrado por aqueles que não consegui proteger. Assim eu existo nesse deserto. Um homem reduzido a um único instinto: sobreviver. Há uma dor que não se explica. Uma dor que nasce quando você percebe que o mundo nunca teve pena de você. E mesmo assim, você continua. Porque desistir seria o mesmo que aceitar que o destino venceu. Esse é o fardo de Guts. O homem que sangrou até o último suspiro e ainda assim escolheu continuar lutando. Sabe, às vezes eu penso em quantas vezes a gente cai e tenta se levantar fingindo que tá tudo bem. Mas Guts, ele não finge. Ele enfrenta o caos de frente, mesmo quando tudo grita para ele parar. O som do aço ecoando nas montanhas, o peso da espada quebrando o ar, e um homem, um só homem, carregando uma lâmina que parecia tão pesada quanto o próprio passado. Esse é Guts, um guerreiro moldado pela dor, criado pela violência e empurrado pela própria sobrevivência. Desde o início, o destino nunca o quis. Nascido de um cadáver, rejeitado pelo mundo, amaldiçoado desde o primeiro suspiro, Guts é a prova viva de que o inferno pode começar no momento em que você nasce. Mas é justamente isso que o torna diferente. Enquanto os outros são destruídos pela dor, Guts a transforma em combustível. Ele não vive apesar da dor, ele vive por causa dela. Quando eu penso em Guts, eu não vejo só um personagem. Eu vejo aquele pedaço de nós que se recusa a quebrar, mesmo quando tudo parece ruir. É como se cada golpe que ele dá fosse um grito que todos nós já engolimos um dia. A história de Guts não é sobre vencer, é sobre suportar. Ele é o tipo de pessoa que o destino tentou destruir tantas vezes que em algum momento desistiu de tentar. Mas isso não significa que a vida foi gentil com ele. Pelo contrário, cada passo de Guts é uma cicatriz. Cada batalha, uma lembrança do que ele perdeu. Durante a Era do Falcão, Guts acreditou ter encontrado algo que jamais teve. Um propósito. E esse propósito tinha nome: Griffith. Griffith foi mais que um comandante. Ele foi o primeiro a fazer Guts sentir que sua força tinha valor. E quando alguém que viveu sem amor encontra um motivo para lutar, esse motivo se torna tudo. Mas o problema é que o tudo pode se transformar em nada num piscar de olhos. A traição de Griffith foi o tipo de ferida que nunca cicatriza. Não porque foi física, mas porque foi espiritual. Ele destruiu aquilo que Guts mais acreditava: a ideia de que lutar valia a pena. Quando Griffith sacrificou todos no eclipse, o mundo de Guts desabou. E naquele momento, o herói morreu, mas o guerreiro nasceu. Porque foi ali que Guts deixou de lutar por um sonho e começou a lutar contra o próprio destino. Esse é o ponto em que eu mais sinto o peso da história dele. A perda, o ódio, a impotência. É estranho, mas às vezes me vejo nele. Quando tudo desmorona e você só tem a si mesmo, o que sobra é o instinto de sobreviver. E Guts sobreviveu, mesmo que isso significasse viver no escuro. O eclipse marcou não só o fim de uma era, mas o nascimento de um símbolo.
O Guerreiro Negro. Um homem que carrega uma espada que ninguém mais poderia erguer. Mas o que pesa de verdade não é o metal, é o passado. A cada batalha, Guts se torna mais forte, mas junto dessa força vem a loucura. Ele é constantemente perseguido por demônios, externos e internos. A marca do sacrifício o condenou a um destino sem descanso. E mesmo assim, ele luta, mesmo sem dormir, mesmo sem paz. É como se ele fosse o reflexo cru da resistência humana. Um homem que luta não por vitória, mas por sobrevivência. Às vezes eu sinto que a mensagem de Berserk vai muito além de espadas e sangue. Ela fala sobre o que é ser humano, sobre lutar contra as coisas que te quebram por dentro, sobre tentar encontrar significado no meio do caos. E é impossível não se ver em Guts, mesmo que só um pouco. Ao longo da jornada ele conhece Casca, a mulher que o faz lembrar que ainda existe algo puro dentro do inferno. Mas o destino, cruel como sempre, tira isso dele também. Casca perde a sanidade e Guts perde, de novo, o que amava. E é nesse momento que ele entende: o mundo não é justo e talvez nunca seja. Mas mesmo assim, ele continua. O amor que ele sente não o salva, mas o mantém vivo. E isso é mais poderoso do que qualquer milagre. Guts é a metáfora da luta contra o próprio universo. Enquanto Griffith ascende como um deus, Guts continua como um homem, sujo, cansado, ferido, mas real. E talvez seja exatamente por isso que ele é mais humano que qualquer herói. Ele não busca glória, ele busca sentido. E o sentido é continuar respirando, mesmo quando o ar dói. Tem algo de muito real nisso, porque no fundo, todos nós somos um pouco como Guts. A gente se levanta todo dia sabendo que o mundo pode nos esmagar, mas ainda assim a gente tenta, e essa tentativa é o que nos torna vivos. O Guts, que carrega a matadora de dragões, não é só um guerreiro, é um símbolo, um lembrete de que até no abismo há uma centelha de humanidade, e essa centelha é o que o destino nunca conseguiu apagar. Com o tempo, Guts aprende a aceitar o fardo. Ele percebe que não pode mudar o passado, mas pode escolher como reagir a ele. E essa escolha é o que define sua liberdade. Porque o verdadeiro inimigo nunca foi Griffith, foi o próprio desespero. Esse é o ponto que mais me emociona. Porque às vezes eu também sinto que o maior inimigo é a voz que diz para desistir. Mas ver Guts lutando, mesmo sozinho, mesmo sangrando, é como um lembrete de que a dor não é o fim. Ela é o começo de algo mais forte. No final das contas, Guts é um paradoxo perfeito. Um homem que perdeu tudo, mas que nunca perdeu a vontade de continuar. Ele é a encarnação do que significa resistir. E a resistência é a forma mais pura de esperança. Porque a esperança verdadeira não é acreditar que tudo vai dar certo. É continuar, mesmo sabendo que talvez nunca dê. Guts é um espelho do que há de mais cru em nós. O medo, o ódio, a solidão, mas também a coragem. A coragem de existir num mundo que não te quer. E isso, no fundo, é o que faz dele o maior dos guerreiros. Eu acho que é por isso que Berserk é tão impactante. Porque não importa quantas vezes você leia, sempre há algo de humano demais ali. Algo que te faz olhar para si e pensar: se ele ainda consegue lutar, então talvez eu também consiga.